O que você faria se estivesse em um mundo desértico e os humanos tivessem se fundido a genes de plantas, se tornando capaz de usá-las? Pois é isso que acontece no ano de 2540, onde ocorreu um colapso da Terra e sua desertificação. E a história começa em um laboratório, onde experiências parecem estar sendo feitas com uma garota. Eles injetam algo em seu braço que a faz berrar, e nesse momento nosso protagonista grita de onde estava, preso dentro de um vidro, mandando soltá-la. Ele quebra a cápsula e pula, chamando a garota pelo nome. Assim que vê o rosto da menina, ele se desfaz, e quem ele estava segurando na verdade era o enfermeiro. Todos começam a gritar e correr, e um grupo de mercenários com harmonização facial encurralam o menino. Ele grita querendo saber onde está sua irmã e debocham dele. Reunindo o poder, o olho do Prota brilha e ele cria uma explosão enorme usando habilidades de plantas. O corpo do mercenário não está respondendo. Será que a habilidade do Prota é controle mental? O menino fala sobre a promessa que tinham feito de libertar sua irmã caso ele aceitasse participar daquele experimento. Ele tá com sangue nos olhos e atinge com seu poder todos ali. Começam a gritar sobre fechar as saídas e o Prota sai correndo, sendo interceptado em um dos corredores. Ele joga os inimigos na parede usando o poder da mente. Uma das armas deles atinge um cabo elétrico e uma explosão acontece de novo. Isso que eu chamo de fugir com estilo. O Prota sai se arrastando dali machucado e acaba trombando com uma garota ruiva que estava correndo. Os dois caem de maduro e quando a ruiva escuta os seguranças atrás deles, abraça o Prota bastante e manda segui-la. Os dois fogem voando na estrada, num veículo de laboratório, e o menino tá confuso querendo saber onde está sendo levado, mas para de falar em choque por ver a Arca, o último paraíso no meio daquele inferno apocalíptico. Explicando mais sobre a Arca, ela é uma cidade no juízo final, construída pelo homem mais rico do mundo, fundador do culto da vida eterna. É nela que estão os últimos vestígios da vida humana. O plano de imortalidade deste cidadão, Long Xiaojin, foi de infectar os humanos com genes de plantas. Mesmo sendo letal em 95%, ele conseguiu criar um grupo de pessoas com superpoderes. E esse conjunto de pessoas se chamam superplantas. Eu sou isso? O nome do Prota é Su Wang, com 17 anos, habilidade supostamente controle mental, e possui um nível de perigo E. A garota ruiva se apresenta como Xia Yeyo, e ela está muito feliz porque com a confusão que o Wang fez no laboratório, ela conseguiu roubar muitas coisas. E acrescenta que a melhor maneira de viver naquele mundo é conseguindo suprimentos médicos, mesmo que sejam difíceis de achar. A Xia diz que vai vender o carro também no mercado negro, e o Wang diz que precisa dele para voltar e buscar sua irmã. Como se chama sua irmã? Su Huan. Que nome feio! A garota ruiva pesquisa o nome e as informações aparecem na tela. A irmã tem 16 anos e foi enviada à base experimental das Montanhas Celestiais, também chamadas de Tianshan. A Xi explica que esse lugar é uma das 3 sedes centrais de testes da Arca, e se a segurança do local onde fugiram era D, nessa montanha é impossível que alguém entre, pois tem defesa rank SS. O Wang não quer nem saber e diz que vai ir pra lá. A menina tenta enrolá-lo dizendo para venderem o carro primeiro, mas o Prota pega no volante, gritando que sem o carro eles não chegam na montanha. Os dois começam a bater boca, a Xia dizendo que não tem obrigação de ajudá-lo e ele dizendo que ajudou ela a roubar aquelas bugigangas do lugar. Se vendo sem escolha, a ruiva traça rumo até Tianshan, mas de repente uma voz começa a falar na escuta do carro, os chamando de ladrões atrevidos. Agora os dois ficam em choque, achando que estavam sendo ouvidos esse tempo todo. A voz da menina lembra que eles são presas de mercenários e que mesmo que corram até o fim do mundo, vão capotar, e anuncia que o espetáculo está prestes a começar. Quem estava falando era a capitã daquele grupo armado. Um dos subordinados se oferece para reparar seus erros e recuperar os ladrões dele mesmo. Mas a mulher move uma mecha de seu cabelo, acertando um líquido roxo bem na cara do infeliz. Acho que derreteu. Essa é a Capitã Ning, e ela manda o subordinado não interrompê-la mais. No carro, a Xia tá muito confusa por serem alvos de superplantas da Arca, já que aquilo que roubaram é só um veículo médico. O Wang sugere que talvez tenha algo valioso ali,
e os dois partem para procurar. Não demora nada para darem de cara com uma estrutura estranha, cheia de cabos e parecendo um ovo. Depois de alguns minutos fuçando, a Xia não tá entendendo nada, ela não sabe como abrir aquilo. E o sortudo do Wang coloca o dedinho no botão central e o abre sem dificuldade. Depois de um barulho, o ovo abre e dele cai uma garota de cabelos marrons. E a Xia compreende que aquilo deve ser uma cápsula vegetal. E a garota murmura algo intangível, confundindo Prota, e depois volta a desmaiar. Enquanto pilota o carro, a Xia sugere que ele faça a respiração boca a boca na menina e pergunta se ele não tem vontade de fazer nada com uma garota tão bonita como aquela. O Wang encara bem a menina cheio de vontade e a Xia tá só colocando mais lenha na fogueira. Quando ele tá prestes a beijar, a ruiva pisa no freio e o menino cai pra frente. Ela diz que não tinha se dado conta de uma coisa, e o Prota já tá bravo com um galo enorme despejando insultos nela. A Xia dá um tapão nele e aponta pro tanque de combustível que está esvaziando. Ela desce do carro sem roupa de proteção, e o Wang a chama de doida, já que em 10 minutos o calor solar vai matá-la. Mas ela passa o cartão no carro sem nenhuma preocupação, dizendo que não precisa daquilo. É daí que o Prota se dá conta de que ela também pode ser uma pessoa com poderes. Não é de se estranhar que vários sujeitos experimentais estejam vagando por aí, já que os mais resistentes ainda estão vivos. A ruiva fala que o ponto mais próximo para abastecer é o depósito de suprimento da arca, e ela mudou os dados de identificação do veículo para não serem encontrados. O Wang fica nervoso, mas ela diz que faz aquilo sempre e que ele precisa esconder a garota que saiu do ovo. Usando o resto do combustível, eles vão até o local para abastecer, e o humano Pinguça já tenta dar em cima da Xia. A Xia e o Wang estão mascarados e mandam aquele homem ir embora, ou então o controle do escritório vai retirá-lo. O Pinguça diz que não tem medo e os ameaça dizendo que vai capotá-los, fazendo a maior confusão e gritando para eles abrirem a porta. O Prota pensa que seria melhor obedecer, mas a Xia nega, pois as consequências seriam impensáveis. É hora de usar suas habilidades de controle mental. Ele olha para o Pinguça e o manda parar. O homem obedece e a Xia fica impressionada. Wang comenta que não sabe exatamente o que o seu poder faz, mas funciona. O homem fica quietinho e começa a pegar o combustível. Esses merecem um aplauso, hein? Mas a sorte é pouca, porque no carro de trás, a Capitã Ning abre a porta, perguntando de que escritório é aquele carro. Um subordinado responde que é de Tianshan, e ela desce analisando o veículo. Os dois ficam em choque e, apoiada no veículo, Ning diz que o asfalto da zona Z34 da montanha está cheio de barro. Então, por que os pneus estão tão limpos? A Xia responde que eles tomaram um desvio, mas para começo de conversa, a capitã falou a roda de forma aleatória, ou seja, a ruiva foi pega no pulo. A mulher atravessa o veículo com a mão, agarrando a perna da menina. A Xia arranca a luva e usa seu poder, e de seus dedos, linhas vermelhas saltam e se grudam na mão da inimiga, infectando-a com veneno. Sem nem pensar, a Capitã Ning corta seu braço e a Xia dispara com o veículo. Super plantas se colocam na frente do carro e fazem raízes verdes avançarem. Com seu poder, a Xia rebate fazendo uma flor carmesim com a mão, que quebra o vidro do carro e fatia as vinhas verdes. As portas estão quase se fechando, mas o Wang ordena que ela não pare de acelerar e, usando seus poderes mentais, faz o Pinguço jogar um isqueiro num lugar inflamável e explodir tudo atrás deles. Com o impulso, eles conseguem sair, mas das chamas, 2 tiros de líquido roxo disparam e acertam as rodas. Agora, a Xia e o Wang estão em choque, pois não só Ning está viva, como nem se queimou. Vai levar um dia até o grupo de super plantas chegar à próxima estação e conseguir um veículo, mas Ning diz que não tem problema, pois já sabe onde aqueles fugitivos planejam ir. Ela ordena que averiguem também a identidade da ruiva. Agora está ficando tarde e os dois precisam arrumar um lugar para estacionar e trocar os pneus. Wang pergunta se tem outra estação por ali. Até tem, mas não é da arca. A humanidade pecadora também vive. Eles chegam até um local meio abandonado, cheio de barracas e pessoas doentes. A ruiva desce e manda o Prota cuidar do veículo e não deixar ninguém se aproximar. Enquanto ela caminha, todos ficam em choque, já que ela não precisa de roupa de proteção.
Eles deduzem que ela é uma super-humana da Arca. Alguns homens a reconhecem e dizem que ela teve coragem de voltar, a chamando de traidora e capotadora de companheiros. Ela os ignora e entra no veículo. De longe, um maluco de binóculos e com enfermeiras bem dotadas em volta comenta que seu canarinho voltou. Dentro do carro, Wang está estranhando muito o lugar. E de repente, no seu cangote, a menina do ovo diz que a mulher ruiva está prestes a capotar. O prota fica em choque e a garotinha o chama de maninho e se afasta. Ele pergunta como ela sabe do perigo que Xia corre e, sem papas na língua, ela diz que tem o poder de ver o futuro e que ele deveria confiar nela. Pela cara dele, não tá acreditando muito não. Então a jovem diz que se ele não sair do carro, os pneus traseiros serão roubados. O quê? Yang espia pra fora e vê 2 ladrões roubando partes do veículo mesmo. Ele sai gritando e afastando os inquilinos, mas quando olha para trás com sangue nos olhos, tem uma legião de pessoas infectadas prontas para atacá-lo. Agora a Xia está frente a frente com seu antigo chefe. Ele tá comendo um bifão e fala que depois de criá-la por 13 anos, a garota capotou seu irmão e fugiu. Então o que ele deveria fazer com ela? A ruiva rebate dizendo que ele só a criou para ter uma mulher à sua disposição. E ela veio ali para fazer um trato, oferecendo suprimentos médicos raros em troca de pneus e muita gasolina. Ao ouvir aquilo, todos começam a rir e o chefe a ameaça, falando que é senhor de toda aquela terra. Seus subordinados apontam armas para ela. A Xia continua dizendo que a regra fundamental daquele mundo apocalíptico é o espírito de comércio. Ela se senta confortavelmente e diz que se ele levar seus bens hoje, ninguém fará contratos com ele amanhã. O chefe ri na cara dela e diz que antes deles chegarem recebeu uma mensagem da Arca, e se eles forem capturados ali, farão negócios com a cidade Paraíso. Ouvindo aquilo, a Xia faz seus olhos brilharem e se defende dos tiros, criando várias flores carmesins para se defender. Na hora que vão mexer no jardim, a garota já sumiu fugindo por um buraco que acabou de fazer. O chefe ordena que fechem o local e a encontrem. E nisso, olhando pelo binóculo, é possível ver um monte de habitantes do lugar sacrificados no chão. E o veículo sumiu. 5 minutos atrás, o prota estava sendo agarrado pelos habitantes e tacado no chão, enquanto o saque dos pneus e utensílios do carro continuava. Ele grita para a garota vidente, e ela tá meio debochada, falando que queria ter um irmão que gostasse tanto dela assim. Wang entra em desespero e ordena que eles parem, ativando sua habilidade de controle e explodindo o local, jogando geral em todas as direções. A menina percebe que ele pode explorar sua habilidade quando se emociona, e o chama de monstro emocional. A galera tá em choque com aquilo, mas continua avançando para cima do prota. Com um movimento de mão, ele paralisa os ataques e, fechando seu punho, torce o corpo todinho do inimigo. E ele continua fazendo aquilo, repetidas vezes, capotando um a um. Manipulação espiritual do corpo físico, capotar diretamente. Ai, que poder criativo! Quando recobra a consciência, o Wang fica em choque e sem entender o que está acontecendo. A garota chama sua atenção e diz de novo que se ele não salvar a Xia, ela vai de vala. Entrando no veículo, os dois avançam para salvar a companheira. Dentro da sede do chefe tá uma correria atrás dessa mulher. Eles veem a van médica saindo em disparada na estrada, mas o chefe não quer que a destruam, pois é propriedade da Arca. Os subordinados descem por cordas e tacam cactos verdes no chão. Do nada aquilo se junta e começa a crescer, se tornando um cacto gigante. E assim a van tromba naquele trem, sendo encurralada. Depois da batida da van, geral tá focado em pegar o prota, então a Xia vai ter alguma chance de sair dali. Wang e a garota leitora do futuro já saíram do veículo e um cara pergunta que tipo de mutante ele é. Bom, esse é o cara do cacto. A jovenzinha faz uma cara feia olhando pra ele e ser olhado com nojo deixa o cara animado, falando que ela é o tipo dele. Tio! A menina sabe usar as armas que tem e os inimigos ficam caidinhos por ela, incluindo o chefe. Wang berra perguntando se ele vai ganhar a luta no futuro, mas a garota responde que vai perder fácil. E lá vem o cara do cacto, avançando contra o Wang, que desvia por muito pouco. O prota tenta pará-lo usando seu controle mental, mas o cara faz seus cactos saltarem da pele, e eles caem no menino, que é quase acertado pelo golpe seguinte. Eu disse que você não ia ganhar. Cala a boca!
O prota fecha os olhos tentando recobrar aquela primeira emoção de antes de enfrentá-lo, e o maluco se rola numa bola de espinhos e salta pra cima dos dois, mas ela é parada no ar. O Aang conseguiu ativar seu poder e está segurando aquela massa de espinhos no ar. Vendo aquilo, o chefe fica chocado, pois o controle mental não é a única habilidade do menino. Ele já se vira todo metido pra garota vidente, mas uma penca de subordinados começa a avançar contra ele. Agora lascou. Que nada! De repente, um carro de bombeiro gigante atropela toda aquela multidão e o chefe fica maluco, querendo saber quem roubou seu veículo, pois foi a Xia que grita mandando os dois subirem. Os subordinados começam a atirar e enquanto ajuda a vidente a subir, o prota tem que usar seu poder de novo jogando cactos em geral. Agora eles avançam saindo dali em alta velocidade e o Aang berra dizendo que a ruiva nunca teve intenção de pegar gasolina e sim roubar outro transporte. A Xia tá mó paz se apresentando pra vidente, que se chama Kari. Para calar a boca do Aang, a Xia dá suco de laranja pros dois, mas aquilo não é o verdadeiro tesouro que ela roubou, e sim o que está logo ali atrás. Nessas alturas, o chefe tá cheio de raiva porque ela roubou a bomba de purificação de água. Um dos subordinados está ajoelhado perante ele, e do nada, a boca do maluco se abre e ele devora o cidadão com uma única bocada. A situação é a seguinte: a Xia destruiu quase todos os carros do local e restaram só 3. Ouvindo aquilo, o chefe diz que ele mesmo vai liderar a equipe de busca. E adivinha quem chegou para a festa? A Capitã Ning. O chefe diz que agora precisa ir atrás deles, pois roubaram seus tesouros. A Ning diz que agora a situação vai ficar por encargo da Arca, já que o grupo não conseguiu cumprir sua função, e fala para ele não ser escandaloso, do contrário, todos ali vão de vala. No momento, o carro dos protas está com um cano enfiado no chão, e de lá está saindo um cheiro terrível. O Aang se questiona do porquê querer purificar aquilo se eles têm água bastante no momento. E entrando, ele topa com uma verdadeira piscina e as garotas estão tomando banho. O prota fica animadinho e depois corre, dizendo que não viu nada. Toma banho comigo, maninho! As garotas riem da reação dele. E a Kari pergunta por que a Xia voltou por eles se poderia ter fugido sozinha. A ruiva elogia a inteligência da jovem e diz que não ia se arriscar pelo prota, mas ela não quer ficar devendo nada para ele. Então, uma vez que chegarem a Tianshan, não terão nenhuma dívida. A videntezinha diz que a ruiva devia ter ido de vala na sede do chefe e o prota devia ter capotado na luta contra os subordinados. Ambos mudaram seu futuro e ela acha aquilo muito estranho. A Xia elogia a capacidade dela e pergunta o que ela é exatamente, mas a menina não se lembra e acha que perdeu a memória. Pelo cano lá no canto começa a subir uma gavinha vermelha. E adivinha, a Ning os achou. Ela ordena um ataque organizado e o Aang escuta o grito das meninas. Entrando lá, ele dá de cara com elas sendo penduradas por raízes vermelhas e fica em choque. As meninas começam a reclamar que ele não tá fazendo nada e a própria Xia precisa ativar seu poder e cortar as gavinhas. Agora elas precisam sair dali, pois seus corpos estão sofrendo de hiperplantação. Esse fenômeno é uma limitação corporal do poder das plantas, em 20%. E se chegar a 45%, eles irão se tornar vegetativos e perder a consciência. Durante essa explicação, eles não notaram que tinham mais gavinhas saindo do tubo. Lá fora, os subordinados da Ning colocam uma bomba embaixo do carro de bombeiro, mas os 3 já estavam saindo vazado pelo outro lado. A Ning manda os seus subordinados se afastarem, mas o caminhão cai em cima deles, virado pelos tentáculos vermelhos. Em cima da estrutura, a Xia se dá conta de que aquela água era, na verdade, uma isca para capturar monstros, e eles estavam em sua zona de caça. Kari quase grita de desespero, mas o prota impede, pois percebeu que a criatura seguia pelo som. Enquanto isso, um a um, os subordinados estavam sendo pegos. A Xia aproveita a deixa para entrar no veículo e o colocar na posição correta, mas é óbvio que um caminhão faria muito barulho quando ligasse. Preocupante, mas o veículo apenas corta os tentáculos enquanto avança e eles continuam sua jornada para a Montanha Celestial. Ou não, porque o carro sofre um baque, e isso foi por conta da Ning, que deteve o veículo com sua mão. Ela começa a disparar aquela gosma roxa na direção deles, balançando seus cabelos. O prota e as garotas se abaixam e quando a Xia tenta acelerar, a mulher levanta o caminhão no braço, o tacando no chão e chacoalhando todos lá dentro. A Capitã Ning abre a porta, falando que o jogo terminou,
mas o Wang pula nela, mandando-a parar com seu controle mental. Ele prende ela no chão e diz que não vai aguentar muito tempo, então as duas precisam ir. A Xia avança com o carro e afirma que vão esperá-lo mais na frente. O Wang fala para a capitã que só restaram os dois e que ela não vencerá, mas de repente tiros atingem o braço do menino e ele rola de cima da capitã. A mulher levanta cheia de raiva e seus subordinados se aproximam. Agora os três começam a se aproximar do prota, que arranca os espinhos fincados em seu braço. E enquanto isso, no carro de bombeiro, Akira conta que a 2 km tem uma curva onde podem esperar pelo Wang. Mas a Xia faz meia volta, pois segundo ela, ainda não levou o menino para Tianshan, então não pode deixá-lo capotar. Agora ele está em cacos. E a Ning, com seu cabelo flutuando, fala que não o deixará partir de forma fácil e que vai destruí-lo centímetro por centímetro. O Wang se lembra de sua irmã e mentaliza que não pode perder ali. A Ning joga uma bola roxa em sua direção, mas o prota desvia, deixando-a chocada, pois as cabeças de serpentes de seu cabelo são mais rápidas que qualquer bala. Ela lança outro ataque e mais uma vez o Wang desvia. Agora não parece uma coincidência. A capitã fica em choque ao perceber que ele pode estar em uma evolução. A mulher se recorda de aulas sobre os assuntos dos mutantes modificados, onde seu professor falava que esses seres não tinham a capacidade metabólica para evoluir. Após a aula, a Ning fez uma pergunta para ele. Já que a habilidade está relacionada às propriedades moleculares da própria pessoa, então existiria aqueles destinados a serem fortes? Ele confirma. E ela pergunta se não poderia continuar infectando-se com suplementos para evoluir. O professor explica que eles já tentaram fazer isso, mas ninguém consegue implantar 2 suplementos, pois se desfazem em chamas e capotam. Então, segundo ele, as evoluções não seriam possíveis. Mas é aquilo que está acontecendo com o prota, evolução da agilidade. Aquela é a nova habilidade que ele acabou de aprender. O prota comenta que está se sentindo estranho e a capitã fica maluca, avançando com tudo que tem contra ele, cheia de sangue nos olhos por não poder ser tão poderosa como ele. Ela tenta atacá-lo e o Wang desvia. A mulher tem genes mutantes de serpentina, mas é fraca perto das outras 7 equipes. E sua única opção era evoluir. Ela o segura com suas gavinhas roxas, o enrolando e perfurando, criando uma cúpula de ramos em volta dele. Ela comenta que em 3 minutos ele não vai passar de migalhas, mas pasmem, golpes começam a ser ouvidos no interior e o prota sai dali picotando com a mão, em formato de espinho, tudo à sua volta. Um subordinado fica em choque, pois aquela era a sua mutação. Meu Deus, o que é isso? O subordinado avança contra ele, que é cercado e leva um golpe de folha nas costas. Mas eis que desperta um novo poder, copiando agora a folha que o acabou de atingir. Ele ataca seus inimigos e finalmente a Ning entende que o sangue de Wang é capaz de replicar outros genes de mutantes. O prota fala que não tá entendendo nada, mas sabe que a capitã não pode vencê-lo. A mulher responde sinistramente que naquele dia achou uma solução para o seu problema e vai arriscar sua vida para conseguir o código genético do prota, para conseguir mais poder. A de Takuja se transformou totalmente em ramos roxos e o prota fica em choque, pois percebe que aquele corpo passou de seu próprio limite. Ela ataca suas gavinhas na direção do menino, que tenta desviar, mas é atingido no peito. Ele entra em desespero, mas consegue cortar os ramos com seu braço espinho. A Ning o circunda com seus ramos que se conectam do outro lado, e ao puxar, eles começam a fatiar o que vem pela frente. O Wang pula, mas o seu pé é decepado. A mulher já se tornou um monstro e só pensa em evoluir. Agora, o prota apela para o controle mental, mas a Ning abre um sorriso sinistro, dizendo que não vai abandonar a luta, nem mesmo se não puder controlar seu próprio corpo. A capitã joga seus espinhos para longe e o prota percebe que está em apuros. Quando os espinhos começam a cair de volta, eis que o Wang é defendido pelas gavinhas vermelhas da criatura de antes. Não capotou ainda, maninho? Olha quem chegou arrastando a criatura de antes com um caminhão de bombeiro. Isso mesmo, a Xia está controlando o monstro e a Ning fica com uma cara de tacho. Ela é agarrada pelos ramos carmesins e a Xia manda ele subir logo, pois não aguentará muito tempo. Akira ajuda o prota e explica que aquilo que usaram para parar a criatura é uma neurotoxina paralisante. A Xia se solta do bicho, que fica em choque, sem entender nada de como foi parar ali.
A Ning tá igual um bagaço tacada no chão e começa a informar para a Arca sua situação. Agora, mudando de cena, um grupo de mercenários está enfrentando um grupo de super plantas. Um humano bombado dispara cactos contra eles. Enquanto os bandidos agonizam, uma mulher de cabelo verde aparece ao lado do bombado, perguntando se era só aquilo que eles tinham de enfrentar. Uma explosão acontece atrás deles, pois os mercenários têm um tanque de guerra. Uma voz é ouvida lá dentro pelos ladrões. Um humano poderoso derrota todos os ladrõezinhos enquanto escuta o relato da Ning sobre a perda da equipe 7. Ele diz que assim que acabarem ali, irão para o local. Como você entrou? Adivinha? O maluco sai dali levando um saco pingado de ketchup e perguntando se o mano bombado morreu. Uma mulher ruiva informa que ele está bem, enquanto outra garotinha pergunta sobre a outra missão que foi designada a eles. O mano, que parece ser o líder da equipe, fala que foi uma ordem do alto comando para pegar em vivo um sujeito experimental. O Wang tá desesperado no caminhão, pois continua machucado. Akira fala que está terminando de embalar a perna dele. Opa, errei o lado. Sou infeliz. A Xia fala para eles conterem o fluxo corporal, pois mesmo que sejam mutantes regenerativos, ele não vai durar até Tianshan. Akira diz que não vai conseguir evitar aquilo, e quando o prota começa a entrar em desespero, ela lasca um beijão, o desmaiando. Ela fala pra Xia que é uma mimosa modificada geneticamente, e a sua saliva contém hemorragias e dor. Agora a ferida dele não vai mais vazar. A Xia responde secamente, e Akira começa a provocá-la por conta daquela atitude, mas a ruiva manda ficar quieta. Eis que finalmente eles chegam a Tianshan, uma montanha enorme e gigantesca que mais parece um vulcão. Todavia, atrás deles chega um humano de moto. Akira fica confusa do porquê estão se escondendo a 5 km de distância, mas a Xia fala que eles vigiam todo o perímetro e agora precisam arrumar uma forma de entrar. O prota fala que a garota fez sua parte o trazendo ali e não precisa mais se arriscar. E tu vai fazer nascer outra perna em você? O prota fala que se entrar no laboratório poderá encontrar sua irmã, mas Akira fala que ele tá maluco. Ela começa a empurrá-lo da montanha e ele quase cai, mas a menina o agarra pelo colarinho e fala que da próxima vez que tentar deixá-las, ela mesma vai amarrá-lo e entregá-lo para a Arca. Quando ele confirma, a menina o abraça, e para cortar a situação, a Xia pergunta secamente qual é o plano dele. Ele diz que se não tivesse uma forma de entrar, não teria vindo ali. Os vigias de Tianshan ficam em choque ao verem algo pegando fogo, e assim que se aproximam dão de cara com o caminhão de bombeiros. Eles veem o símbolo do chefe do submundo e avançam apressados para aumentar o nível de segurança. Os carros entram na fortaleza vigiada da montanha e no estacionamento, eis que saem debaixo do veículo o Wang e as meninas. O prota começa a se mexer de maneira sutil, mas a Xia enfia a cara dele no chão, tendo sua atenção desviada para duas garotas levando caixas dentro do lugar, seguindo um homem de óculos. Ao passarem pela porta, o homem olha para trás e vê as duas enfermeiras já no chão. A Xia chama o homem pelo nome, Professor Liu, e o lembra de que, segundo o pai dela, ele não deveria fumar dentro do laboratório. Parece que ela reconhece o cidadão e ele também reconhece a garota. Quando ele era estudante, trabalhava com os pais da Xia, querendo ajudar com os avanços tecnológicos os sobreviventes do apocalipse. Mas aquela informação chegou à Arca, que o sequestrou e obrigou a desenvolver coisas para a empresa. Como eles não queriam que usassem suas descobertas para o mal, destruíram o laboratório junto de si mesmos. A Xia questiona do motivo dele ainda estar vivo, e ele fala que depois da explosão, desmaiou e quando acordou estava em posse da Arca e sem a possibilidade de se autocapotar. Mas agora ele fala que já sabe o que precisa fazer, aumentar sua força e honrar o legado do professor. Kira pergunta se ele está tentando fazer uma revolução, e o Liu já deixa claro que está reunindo um grupo secreto de super soldados mutantes que estão descontentes com o governo da Arca. Antes dele terminar de falar, o Wang desmaia perdendo mais sangue. Akira fala o tipo de planta do Wang e o médico imediatamente o manda trazer para sua sala. Ele é deitado e o Liu aplica um remédio farmacológico no garoto. Agora pode ser que eles até salvem a perna dele. Enquanto esperam a medicina fazer efeito, o Wang murmura por sua irmã mais nova. O Liu fala que o carregamento de super plantas novo chegou há 3 dias, mas alguns chegaram sem vida. Ele diz que vai ir buscá-la, e na mesma hora o prota tenta levantar. A Xia deixa claro que eles precisam ir fazer o reconhecimento da garota. E então eles adentram a fortaleza de Tianshan. Akira e o Xia estão levando o prota dentro de um carrinho, e ele está se queixando de muita dor na perna.
Quando chegam numa bifurcação, vem a surpresa, pois o Liu sai dali e ativa o protocolo de segurança, fechando o grupo. A Xia promete que vai capotá-lo, e agora que os intrusos foram detectados, os soldados estão se mobilizando. O Liu começa a falar que é impressionante que uma criança de 5 anos como ela conseguiu viver sozinha todo aquele tempo. E enquanto a Xia o xinga, ele revela que seus pais se autocapotaram para evitar que ele próprio pegasse os dados de sua pesquisa. A Xia fica doida da vida, e Akira pergunta o que diabos ele deu pro Wang. Ele confirma que é um medicamento em teste, então, como o Proto é fraco, vai acabar indo de vala. Os soldados chegam, mas ao tentar abrir a porta, o Liu não consegue, já que a Xia rompeu um dos fios de conexão. E quando finalmente abrem o local, eles já sumiram. A equipe Super Planta está chegando e estranha a movimentação, então pula o protocolo de pegar documentos e entra. O povo do laboratório está desesperado, pois não os encontram nas câmeras, mas ao ver o grupo Super Planta, deixam os soldados sem instruções de ataque. A ruiva Super Planta analisa que eles saíram dali através de uma rápida corrosão e levaram um menino machucado junto. O líder percebe o que aconteceu, e aquilo tudo não passa de um disfarce. Eles foram pelas ventilações. A Xia está arrastando o Wang quase desmaiado pelos canos, e de repente Akira vê grãos de dente de leão voando. Seu poder de previsão se acende e ela manda a Xia sair dali. Os grãos vinham da menina do grupo, que informa a localização exata do trio. A ruiva incendeia a ventilação na hora, explodindo o teto do local. Por sorte, deu tempo do trio cair em um laboratório. A Xia já entendeu que aquele grupo de super plantas é muito mais perigoso que o sétimo. Uma agulha é lançada na sala e Akira joga seus amigos no chão, prevendo um ataque. Aquele foi o líder do grupo 6, atirando mais e mais espinhos neles. O trio corre, mas a saída é bloqueada pelo mano bombado, que empurra a Xia na parede. Nisso, Akira é perfurada na perna. Akira olha enraivecida pro líder, que parece reconhecê-la. O mano bombado é jogado longe pelo poder corrosivo da Xia, e ela está com seu braço muito acidificado e não pode forçar uma saída dali. A Verdinha pergunta o que aconteceu com o líder, e ele fala que ele deve ter se enganado. Ele ordena um ataque para o seu grupo, e bem nessa hora, o Prota se levanta com um escudo, defendendo todo o ataque de fogo e cactos do inimigo. Todos ficam em choque, e Akira repara animada que o seu pé está crescendo. O líder fala que precisa daquele menino vivo, e nesse momento, o chão do lugar despenca bem embaixo dos três, os derrubando para o escuro. E agora? O que será que vai acontecer? Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem o like e compartilhem. E sayonara!